Bem-vindos a mais um encontro do lucro inegociável. Aqui nós aprendemos que faturamento é vaidade, mas lucro e margem blindada são as principais fontes que mantêm a sua empresa de portas abertas. O argumento de hoje é como precificar de forma adequada os meus serviços ou os meus produtos. Eu sou Fabrícia Dorta, fundadora da Dorta Global. Há mais de 15 anos atuo em gestão interna corporativa e contabilidade estratégica. Há mais de 15 anos estou atuando entre Brasil, Itália, Portugal e România. No encontro de hoje nós vamos falar sobre como precificar e o que acontece quando eu não tenho uma base de preço adequada para o meu serviço ou para o meu produto. Há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, eu participei de um treinamento em Milano. E nesse treinamento, no momento das perguntas, teve um senhor que levantou e fez a seguinte pergunta: anualmente nós faturamos 1 milhão de euros, fazendo e revendendo móveis para banheiro. E eu falei, naquele momento eu pensei, nossa, 1 milhão de euros, um faturamento muito bom, fazendo móveis de banheiro, então eles devem ter uma operação gigantesca. E aí o treinador perguntou, mas qual é o lucro anual? Qual é a margem da tua empresa anual? E aí ele virou para o treinador e respondeu, bom, esse ano o nosso lucro foi de 60 mil euros. Para ter 1 milhão de euros de faturamento e 60 mil euros de lucro, deve existir uma operação gigantesca para fazer essa empresa rodar. E aí o que acontece é que ele sabia exatamente qual era o valor do faturamento e o do lucro dele anual. A minha pergunta que fica aqui para você é: você sabe o que realmente acontece dentro da sua empresa? E se você não sabe, você corre um grave risco. Por quê? Nós normalmente trabalhamos porque nós queremos construir algo. E se nós não temos uma métrica, essa construção ela pode ficar muito cara e até levar à falência. Comprovando que a maioria das novas empresas, logo nos primeiros anos, elas acabam quebrando. Exatamente porque nós crescemos em um ambiente muitas vezes onde nós não temos educação financeira suficiente e nós não temos conhecimento técnico suficiente. Hoje, na minha visão, o pequeno empreendedor, ele não precisa entender de contabilidade, mas ele deve saber que a contabilidade ela é muito importante para que a empresa dele rode de forma adequada. E ele tem que entender pelo menos um pouco, ou saber pelo menos ler um relatório gerencial e entender o que ele está dizendo, o que aquele relatório está dizendo sobre a operação dele. Porque muitas vezes nem isso existe dentro da empresa. Na maioria das pequenas e médias empresas, não existe uma gestão interna. A operação vai acontecendo, o dono acha que o custo é X, mas na realidade é Y. Aí na cabeça dele está X, e porque na cabeça dele está X, ele acha que é X. Mas ele nunca pegou um caderninho para poder realmente anotar tudo que acontece mensal ou anual dentro da operação dele, ou em um certo e determinado projeto específico. E não fazendo isso, leva a empresa em situação de dificuldade. E nós temos que entender que a empresa, ela adota a cultura dos sócios, dos fundadores. Se dentro da organização, ou dentro da empresa, ou dentro da sua atividade, o sócio, ou o titular, ou o administrador não tem uma visão pelo menos básica sobre o que é gerenciar, é óbvio que futuramente pode-se ter um risco para essa
atividade ou para esta organização. Então, sim, é de responsabilidade dos diretores ou administradores ou titulares, chamem do jeito que vocês acharem melhor, é a obrigação deles terem uma visão pelo menos básica do que é a contabilidade. E veja bem, a contabilidade, na verdade, ela serve para nós como parâmetro para nós planejarmos o nosso futuro. Porque a contabilidade, ela registra os dados passados. E o que está no passado, o que acontece? Eu não consigo fazer mais nada. Mas, se eu tenho a contabilidade como parâmetro, eu consigo pegar esses parâmetros, analisar eles e, com base neles, planejar o meu futuro. Planejar onde é que eu quero chegar. Planejar o quanto é de faturamento que eu quero ter. Entender realmente qual que é o custo da minha operação. Mas se eu não sei ler esses números, fica difícil. Eu fico achando sempre que o meu contador cobra muito caro. Simplesmente eu acho que às vezes não é necessário ter um contador. Eu só tenho ele porque ele tem que cumprir as obrigações com o Estado ou com o governo. E isso acontece muito. Então hoje nós vamos discutir sobre a precificação. Como ela é importante dentro da tua operação. Você pode vender muito, pode ter um faturamento extraordinário, mas se a tua precificação e se o teu custo não estiverem adequados, no final, essas vendas e esse faturamento vai gerar somente quantidade de operação e retrabalho. Cada vez que você dizer sim a um cliente, sem saber o quanto é o custo da tua empresa, você pode simplesmente estar dizendo sim e tendo um prejuízo. O que acontece quando você faz uma venda? É isso aqui. Esse círculo aqui representa a minha venda, mas quando eu vendi, não significa que aquele valor ele estará totalmente disponível. Observe como é que eu vou fatiar essa venda aqui. Então, eu tenho a minha venda aqui, minha venda geral. Mas dessa venda, o que acontece? Parte dela já vai para o governo, que é isso aqui. E aí depende do tipo de atividade, do tipo de operação e do tipo de sociedade, você vai pagar um pouco a mais ou um pouco a menos, mas vamos considerar mais ou menos, hipoteticamente, que nós pagamos em torno de 50% do governo. Mas aí eu não posso esquecer que parte dessa venda também eu preciso pagar os meus fornecedores. E depois eu também preciso de pagar os salários mais o prolabore. Mas depois ainda, se não bastasse tudo isso, eu tenho que pagar ainda os gastos gerais da minha atividade. E depois, fazendo todo esse cálculo aqui, eu sei que talvez, se eu tiver feito de forma correta o preço, vai sobrar de 20 a 30% de margem em um contrato. Mas como é que eu sei isso? Como é que eu sei se vai sobrar ou se no final daquele projeto ou daquela venda eu vou ter ainda 30%, 20% ou 40%, aí depende, né? Depende do tipo do produto, a margem é um pouco maior. Dependendo do tipo de produto, a margem ela é bem menor. Mas como é que eu sei o quanto é que no final eu vou ter? Eu só vou saber se eu fiz um preço correto e se eu distribuir de forma adequada os meus custos. Eu não consigo fazer isso na minha mente
ou simplesmente em um caderninho. Por isso é muito importante ter um sistema onde auxilia você a ter essa visão de forma clara. Cada tipo de operação, cada tipo de empresa, cada tipo de produto exige um cálculo detalhado, porque você tem que separar o que é custo de salário, o quanto é que o teu funcionário gasta de tempo para poder fazer acontecer essa venda, o que é que eu vou ter de custo de fornecedor, custo com comissão, para que essa venda aconteça. Eu não consigo fazer isso simplesmente na minha mente, porque se torna muito básico e dá muito margem para erro, se eu não tiver como registrar isso de forma detalhada e clara. Esse foi simplesmente um exemplo básico. Esses percentuais são percentuais hipotéticos. Muitas pessoas, elas definem o preço baseando-se no mercado e no seu concorrente. Mas o que acontece? O teu concorrente, ele pode estar tendo prejuízo. Ou de repente ele pode estar para quebrar daqui a alguns meses, um ano. Então você não pode simplesmente copiar o teu concorrente ou se basear no mercado, porque muitas vezes, se você fizer desta forma, não vai estar cobrindo nem o teu custo, você vai estar simplesmente pagando para trabalhar. Você precisa entender a métrica mais ignorada pelos pequenos e médios empreendedores, que é o custo da hora operacional. E não importa se você vende projetos, serviços, estética, ou se você tem uma clínica médica, existe um custo fixo que ele não pode ser ignorado. A partir do momento em que você abre as portas da sua empresa, aquele custo fixo, você vendendo ou não, ele terá que ser pago. E se você não sabe quanto é que custa uma hora, você pode estar precificando de forma errada. Vamos supor que um determinado projeto teu, você tenha 50 horas de custo operacional, mas no final você não precificou e não considerou essas 50 horas. O que acontece no final? A conta não fecha. Quando chegar o momento de precificar o teu produto, você tem que olhar para dentro da tua operação. É esse o ponto. O que os teus números estão a falar sobre a tua empresa? São eles que determinam se a tua operação é viável ou não. E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.